Olá, estamos de volta com o nosso programa Encontro Empresarial com o professor Luigi. Já estamos há 2 anos no ar, trazendo informações para vocês, conhecimento, agregando alguma coisa sempre à nossa vida. Hoje eu tenho um entrevistado que vai te ajudar, a você empresário, até a não cair no chamado conto do vigário. Mas antes disso, como é tradicional do nosso programa, eu costumo ler uma historinha, uma fábula que faz uma reflexão sobre as nossas atitudes no dia a dia. Com licença, tem que pôr meu óculos, experiência. Por sinal, essa semana eu vou fazer aniversário. Então vamos lá. Era uma vez um rei que há muito tempo governava um país. Um dia, ele saiu em viagem para algumas áreas bem distantes e, quando retornou ao palácio, reclamou aos seus súditos que os pés estavam terrivelmente doloridos, porque era a primeira vez que ele fazia uma viagem tão longa e que havia muitos pedregulhos pela áspera estrada. Assim, ele ordenou aos seus servos que cobrissem toda a estrada por todo o país com couro. Definitivamente, esta obra necessitaria de uma grande, enorme quantidade de animais, principalmente de vacas e touros, onde tira o touro. Então, um dos sábios entre os criados ousou falar ao rei o seguinte: querido rei, por que tem que matar tantos animais? Por que simplesmente não manda cortar um pedaço de couro para cobrir os seus pés? O rei ficou surpreso, mas concordou com a sugestão e ordenou que lhe fizessem um par de sapato. Qual é a moral dessa história? Para fazer deste mundo um lugar feliz para se viver, é melhor você mudar, mudar a si próprio e não querer mudar o mundo. Pense nisso. Mas o meu entrevistado de hoje é uma pessoa que, olha, eu vou ser honesto com vocês. Se eu fosse ler o currículo dele, iria simplesmente o programa inteiro. Eu já acho o programa curto, imagine se eu vou ler o currículo dele. Está aqui entre nós, muito bem-vindos. Sabe que eu adoro, gosto de você. É nosso querido Clóvis Vassimão Júnior, né? Veja, é um advogado, é empresário, especialista em registro de marcas e patentes, tecnologia, direitos autorais. Para vocês terem ideia, a capacidade do meu entrevistado, ou do melhor, do nosso entrevistado, me desculpe, ele foi reconhecido e recebeu o prêmio máximo, o Top Business National, no segmento propriedade intelectual. Já recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano, foi governador do distrito do Rotary 4550, né, em 2012 e 2013. Clóvis, seja muito bem-vindo ao programa. Eu me sinto honrado de fazer uma entrevista com você e te deixo as primeiras palavras para você quiser dizer alguma coisa e a gente poder contar algo para os nossos telespectadores. Ótimo. A bem da verdade, a honra toda é minha. Primeiro de revê-lo, fazia tempo que nós não nos encontrávamos, né? E segundo de participar desse seu programa, que é um programa do qual nós já temos informações que têm beneficiado muito a todos nós. Os assuntos são muito atuais e conduzidos por você, tem uma apropriação muito interessante. Você sabe que eu sou rotariano, né? Eu não sou rotariano agora praticante devido à atividade de toda semana, né? Mas, como nós dizemos, quem for rotariano continua sempre rotariano. Assim que acalmar um pouquinho a tribulação da vida, eu retorno nas minhas reuniões, retorno porque é muito bom. O Rotary é fantástico. Se você um dia pretender conhecer o Rotary, vá conhecê-lo, pois é muito bom, muito bom. O trabalho deles é fantástico, não é?
É verdade. Você sabe que o Rotary é a primeira predisposição de quem por ele se interessa é de ser voluntário. Ah, sim. É de prestar um serviço de doação, né? E a sua passagem lá pelo Rotary, nesse nosso distrito, foi muito bem recebida. Nós sentimos saudades suas lá. Mas eu volto, pode ter certeza que eu volto. Eu volto. Muito interessante as palestras que você concedeu a vários clubes na nossa região toda, foi muito bem recebida, né? Então tá lá, as portas estão abertas, você realmente nunca deixará de ser um de nós. Obrigado, eu me sinto honrado. Mas, Clóvis, deixa eu te colocar, quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Você sabe que eu tenho uma empresa, chama Bioflora, Biotecnologia em Flores, eu tenho um conhecimento em termos de clonagem vegetal, não animal, significativa. E sabe o que aconteceu comigo? Pegou uma pessoa, olha, você deve registrar a tua marca porque tem gente que está querendo pegar a tua marca e tal. Não, mas calma. Falei, calma. Que história que é essa? Não, porque se você não depositar o dinheiro até as 4 horas da tarde e tal. Você que é especialista nessa área, eu acredito que não tenha acontecido só comigo, que tenha acontecido também com alguns dos nossos telespectadores e empresários, de alguém ligar falando que tem que depositar o dinheiro porque podem pegar a marca, podem pegar isso. Que orientação você daria nesse caso sobre esse assunto? Olha, fatalmente você, com todo o respeito a quem lhe ligou, você não estaria recebendo um telefonema ou algum chamamento de um dos conceituados escritórios da área, porque esse tipo de procedimento é um procedimento que nós condenamos veementemente. O NPI também condena. Eu acreditei, né, que era alguém querendo tirar vantagem, talvez, do não conhecimento do assunto. Pois na verdade, hoje nós caracterizamos esses atos como atos de estelionato. Na verdade, são atos Sim. em que a pessoa se apropria do não conhecimento, né, usufrui de alguma montagem, conhecendo parte do processo de pedido de registro e, sob pressão, acaba talvez conseguindo a aderência, a adesão de um futuro cliente. Esse tipo de captação é altamente condenada por todos os agentes da propriedade industrial. O que ocorre é o seguinte: a propriedade industrial, hoje, também conhecida como propriedade intelectual, posto que ela ampliou o campo de ação muito, ela surgiu a partir de um dado momento onde se concluiu que os bens incorpóreos das empresas, os bens incorpóreos dos negócios em geral, tinham um valor superior aos bens corpóreos. Isso começou com um levantamento feito pela Coca-Cola, em que ela operou mudanças substanciais, inclusive de sabor, um monte de coisa, para poder ter uma noção de retornos do público, o que o público estaria sentindo. E nessa busca ela acabou identificando que o maior valor patrimonial dela era o nome Coca-Cola e não tudo que ela tinha de bens incorpóreos. Isso foi difundido, várias outras empresas com nomes expressivos fizeram também o mesmo tipo de levantamento e chegou-se à conclusão de que as empresas não estavam dando o devido valor àquilo que elas mais tinham de precioso, que seriam seus bens incorpóreos. Patentes, marcas, direitos autorais, elas não estavam dando. E com isso cresceu no mundo todo, né, o interesse por se cuidar e se avaliar e preservar esses bens incorpóreos. E aí a marca se sobressaiu em todo esse universo. O que acontece é que quando a marca se sobressaiu, você tinha países já na Europa, Estados Unidos, já com essa consciência e preparados para poder atuar dentro do segmento. E outros que ainda eram emergentes, vamos assim considerar, como o Brasil, que não tinha uma noção exata desse universo. Na verdade, o Brasil era mais um receptor de marcas, né? Nós éramos mais captadores de marcas do que nós colocávamos as nossas marcas no mundo.
Então, na hora e no momento em que nós passamos a levar as marcas nacionais para o mundo, porque a partir do momento em que os negócios cresceram, as empresas brasileiras começaram a exportar, começaram a ter uma dimensão maior de mercado, elas levaram junto as suas marcas, as suas invenções. Claro. E elas passaram, então, a sofrer um problema que nós causávamos para os outros que vinham para cá. Porque nós nos apropriávamos do direito autoral, da marca, da patente, das empresas do exterior e forçávamos com que elas se submetessem a essa nossa propriedade que ficava retida aqui. Sim. Como nós tivemos que atingir esse universo, nós acabamos mudando a legislação, tendo um código de propriedade intelectual e industrial mais eficiente, mais moderno, e passamos a cuidar de não cometer mais nenhum ato que pudesse chocar esse direito de propriedade, porque nós passamos a ter necessidade de que respeitassem aquilo que nós estávamos construindo no exterior. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter uma noção muito interessante desse universo da propriedade intelectual, e aí isso aflorou. Como tudo que aflora nessas circunstâncias, você tem o lado positivo e o lado negativo, você tem o lado bom e o lado ruim. A propriedade intelectual, ela tem uma fase preliminar extremamente simples de se fazer, porque ela foi concebida para que todo cidadão pudesse usufruir, sem ter necessidade de constituir procurador ou de gastar em cima dele. É um processo que seria bem simples para você pegar uma criação sua, ou marca, ou patente, né, ir lá no próprio órgão do governo e registrar. Essa era a ideia. Mas acontece que acabou surgindo esse tipo de pessoa que, vendo essa facilidade e vendo o desconhecimento da matéria, acabou puxando para si aquele que ingenuamente, e nesse ponto se concluiu que o brasileiro é extremamente ingênuo nesse aspecto. A pessoa liga e fala: olha, preciso registrar tua marca, senão você vai perder, aí você me manda hoje X em dinheiro para eu poder... E essa parte, então, acabou denegrindo a ideia da propriedade industrial, porque aflorou pelo Brasil todo. O Brasil hoje está cheio de captadores, né, desleais de marca. Desleais, vamos falar aqui. Né? São desleais, e eles usam desse critério, né, de chegar na pessoa, intimidá-la para poder captar a marca e colocar o depósito do registro, que é a fase mais simples e fácil que todo mundo pode fazer. Agora, ele faz isso e abandona a marca, ele larga a marca. E aí o que acontece é que a pessoa que se submete a isso, na verdade ela não conhece, não sabe que esse é o início de um processo longo, demorado e difícil, que ela teria que contar com aquele procurador, mas não pode mais porque ele abandonou, porque o interesse dele é unicamente o depósito. Clóvis. Na verdade, só fazendo uma observação, essa é uma área de atividade onde aquele velho ditado de que o santo de casa não faz milagre, é aí que ele faz. Porque aí nessa área da propriedade intelectual, quanto mais você conhecer, quanto mais você tiver de confiança, de proximidade com a pessoa que vai te representar, maior vai ser a sua segurança. Claro. Bom, Clóvis, nós temos o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco logo em seguida. Vamos dar oportunidade aos nossos patrocinadores, mas nós retornamos em 1 minuto, porque eu vou adicionar e vou te pedir algumas informações em relação a essas colocações que foram feitas. Retornamos em 1 minuto. A Uniol Uniformes é uma empresa especializada em uniformização profissional. Trabalhamos com uniformes para todos os segmentos e com os mais diversos tecidos, sempre inovando a fim de satisfazer e surpreender nossos clientes.
Todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade e o resultado é um produto final com a mais alta tecnologia disponível no mercado. Uniol Uniformes, Rua Aurora, 532, Vila Tibério. Telefone 3625-6767. Para aprender a falar, você não precisou de pretéritos imperfeitos. Não precisou de críticas, nem avaliações. Precisou de estímulo, de cuidado, de alguém que respeitasse a sua essência. Em pouco tempo, falar já fazia parte da sua vida. Existe um lugar onde os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Na Parque, você fala inglês da mesma forma que aprendeu português, naturalmente. Descubra o Inglês Parque. Estamos de volta no segundo bloco do Encontro Empresarial com o professor Luigi. Aqui, nosso querido Clóvis, obrigado por ter vindo novamente. Mas vamos continuar a nossa conversa em relação à marca. Eu te perguntaria, eu tenho, por exemplo, vou te dar um exemplo em concreto. Eu tenho uma empresa de biotecnologia, alta tecnologia, nós produzimos clones, não animais, mas clones vegetais. Sabe que a minha paixão são as orquídeas, então eu tenho produção de orquídea, e ela se chama Bioflora. Bioflora, laboratório de biotecnologia, etc, etc. Mas tem outra Bioflora aqui em Ribeirão Preto, tem uma outra Bioflora no Rio de Janeiro, tem uma outra Bioflora em Jabuticabal. Então veja, tem várias empresas com o nome Bioflora, mas segmentos diferentes. Eu conseguiria registrar a minha marca? Olha, o processo ele se inicia com uma consulta ao banco de dados do INPI. O INPI tem um banco de dados que vai te informar quais as marcas que seriam iguais ou próximas da sua, que acabariam inviabilizando o seu pedido de registro. São 48 segmentos que se desdobram em alguns outros, que acabam gerando 80 e poucos segmentos, na verdade, mas que não podem, de alguma forma, estarem próximos. Então, respeitada a individualidade de um segmento, você consegue com que a marca prevaleça em vários segmentos, uma mesma marca, desde que eles não se conflitam. Né? A ideia de proximidade do segmento, ou da afinidade, que a lei diz que a marca registrada está protegida na sua classe de atividade e naquelas que lhe são afins. Né? Evidentemente, se você tiver uma fábrica de calça jeans e você pedir a mesma marca para uma indústria que fabrique os jeans ou que faça o tecido, há uma afinidade entre o tecido e a calça. Claro. Então, essa marca fatalmente será rejeitada. Mas havendo a individualidade, ou seja, preservado o segmento, ela pode ser válida e pode ser usada ou utilizada em diversas categorias, em diversos segmentos. Ela só vai ser impedida se ela for uma marca escolhida em cima de uma marca que é considerada notória ou de alto renome, porque você possui registros que são notórios ou de alto renome. Aí entra a Coca-Cola, a Marlboro, a Ford, a Chevrolet, são marcas que entende o legislador que nós todos teríamos a obrigação de conhecer e de considerar que elas são únicas e não poderiam ser atuadas. Fazer uma pergunta que já houve, assim, uma curiosidade. Eu me recordo que eu ouvi que muitos países, muitos empresários de países estrangeiros têm vindo aqui ao Brasil e registrando, querendo, pelo menos tentando, registrar nomes, como é o caso que surgiu do cupuaçu, né? Que quiseram registrar, parece que não conseguiram. Já pode depois, a informação que eu tenho, não sei se é verdadeira, porque não é especificamente o meu ramo, mas ele tinha registrado o nome cupuaçu e depois, por ser um fruto típico da Amazônia e tudo mais, ele perdeu isso. Não, aí ainda tem alguns resquícios desse litígio que acabou surgindo,
Porque uma empresa japonesa levou para o Japão, registrou cupuaçu no Japão e registrou em outros países também, impedindo que nós, que somos os detentores originais do nome, pudéssemos utilizar. Então, isso foi denunciado ao governo brasileiro por grupos nacionais e o governo brasileiro acabou fazendo um movimento internacional para anular esses registros conquistados por essa empresa japonesa e está obtendo êxito. Mas veja você que coisa interessante, gastando, certo? Nós estamos gastando um dinheiro enorme, contratando escritórios conceituados para poder recuperar uma coisa que já é nossa. Né? Então isso é realmente grave, nós devemos ter cuidado e dar à marca uma importância que ela merece, porque pode acontecer isso com aquilo que nós mesmos criamos para a nossa empresa. Nós temos casos aqui em Ribeirão Preto, empresas aqui que se tornaram eficientes, conhecidas, com marcas fortes e que toda hora estão sendo copiadas, ou quer seja na marca ou no produto que desenvolveram. O serviço também, porque é claro que antes, isso é normal, não vamos esconder para nenhum telespectador, quando a gente traz um entrevistado, uma pessoa para ser entrevistada, é claro que você faz uma pesquisa sobre o assunto que você vai abordar. Não tem nada fora do normal. Eu vou dar uma aula, eu tenho que saber daquilo que eu vou falar. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, mas muita atenção, que foi comentado na pesquisa, que empresas estrangeiras estão vindo ao Brasil copiando processos até indígenas, né, e registrando lá fora. Mas até onde o pessoal tem ido? Até processos de curandeiro e tal, e registrando lá fora, só se garantindo unido. Isso é correto fazer? Não, então, esse é um problema muito sério, porque a nossa riqueza nessa área é a biodiversidade nossa. Nós temos uma legislação muito boa, muito forte, com respeito aos cultivares e a biodiversidade, está aí, né? É uma legislação muito forte. Mas é uma área que ficou vulnerável. Na verdade, eles sabem da riqueza que a nossa biodiversidade que contém. Então, e a facilidade que tem em se copiar, porque se você vem, descobre a metodologia, desenvolve e vai e registra no outro país, não é? Você passa a usurpar aquele direito, aquela invenção, ou aquela marca que não é sua. Na verdade, você veio e captou aquilo lá. Mas o que acontece, e que é bom que se saiba, é que existe uma legislação que é universal. Na verdade, ela unifica o interesse de todos os países, né, que são signatários, por exemplo, da União de Paris, né? Existe um tratado da União de Paris, o Brasil é signatário, né, onde se preserva os direitos de anterioridade, os direitos de originalidade do país que, na verdade, merece ter esse direito, né? Assim como do inventor também. Agora, esse direito, na verdade, ele tem um tempo para ser exercido, e se ele for exercido, você vai ter um custo, na verdade, para poder exercê-lo. Claro. Né? E eu tenho casos no escritório em que o cliente desistiu pelo custo de exercer direitos que seriam dele em função de ter que, né, na verdade, gastar esse dinheiro todo para poder reverter a situação de uma marca que ele fez exposições em palestra, de uma patente que ele fez exposições em palestras, ela foi copiada, foi levada para a França, foi registrada na França, né? Ele teria todo o material para ir na França e anular essa patente que foi concedida lá, mas ficava extremamente cara e o governo brasileiro, infelizmente, não tem nenhum suporte, ele ainda não atingiu
um grau de entendimento da importância disso para o país. Não poderia ser o caso do Bina, que é uma invenção de um brasileiro, gente. O Bina, todos nós, quando alguém liga para você e você olha e tem um número, quem descobriu o processo foi um brasileiro. E ele até hoje não conseguiu direito usufruir dele. Mas aqui eu vou aproveitar, inclusive, para dar um conselho para o empresário, porque eu vou dar um conselho, posso? Pode. Procure o escritório, senão que você vai ficar garantido. Não por isso, mas veja bem, uma das invenções de maior sucesso no mundo é o Steriler. Né? O Steriler é aquele aparelhinho que elimina bactérias que os dentistas normalmente usam no consultório e etc. E tal. O inventor do Steriler é de Petrópolis, no estado do Rio. E ele, quando viu a magnitude da invenção que ele tinha com ele procurou a Yashica e ele cedeu para a Yashica contra um benefício que a Yashica daria a ele. E se tornou a invenção de maior sucesso no mundo, inclusive financeira, para o inventor, que era ele. Uma coisa boa. E é isso. Já no caso do Bina, a pessoa não se dispôs a fazer isso, ela se dispôs ao que é de direito, que ela mesma tivesse diretamente a patente. Então ela não se associou com mais ninguém diante da dificuldade do processo. Ele mesmo tentou e ele está sofrendo justamente. Clóvis, eu posso pedir uma coisa para você? Pois não. Você pode voltar no próximo programa, por favor, para continuar isso, porque eu tinha tanta coisa para perguntar, inclusive para orientar os nossos empresários, da importância de registrar a marca, procurar uma patente, procurar um escritório que tenha conhecimento, procure um escritório do Clóvis. Por favor, qual é o telefone de lá? É 3911-9595. 3911-9595. 9595. Procure orientação, você está lá aberto para todo mundo. Sem dúvida. Eu agradeço muito, esse é um dos pontos que nós temos através das nossas associações, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nós temos batalhado muito para que se dê a conhecer ao público em geral os direitos que ele possui para poder serem pleiteados. A propriedade intelectual é uma das grandes riquezas de uma nação e nós precisamos realmente trabalhar nisso. Bom, nós terminamos o nosso programa, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, conheça o Rotary. Vocês vão adorar. Muito obrigado, Vacinão. Muito obrigado por ter vindo. Assumiu o compromisso de retornar novamente. Eu tinha feito aqui umas 30 perguntas. Bom, muito obrigado por ter vindo, Clóvis. Agradeço a atenção de todos vocês. Estaremos no próximo programa. Muito obrigado. Tchau.